Aleluia, 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 aleluia. Vossa palavra é verdade, orienta e dá vigor. Na verdade, santifica vosso povo, ó Senhor. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, João disse a Jesus: Mestre, vimos um homem expulsar demônios em teu nome, mas nós o proibimos porque ele não nos segue. Jesus disse: Não o proibais, pois ninguém faz milagres em meu nome para depois falar mal de mim. Quem não é contra nós é a nosso favor. Em verdade eu vos digo, quem vos der a beber um copo de água porque sois de Cristo, não ficará sem receber a sua recompensa. E, se alguém escandalizar um desses pequeninos que creem, melhor seria que fosse jogado no mar, com uma pedra de moinho amarrada ao pescoço. Se tua mão te leva a pecar, corta-a. É melhor entrar na vida sem uma das mãos do que, tendo as duas, ir para o inferno, para o fogo que nunca se apaga. Se teu pé te leva a pecar, corta-o. É melhor entrar na vida sem um dos pés do que, tendo os dois, ser jogado no inferno. Se teu olho te leva a pecar, arranca-o. É melhor entrar no reino de Deus com um olho só do que, tendo os dois, ser jogado no inferno, onde o verme deles não morre e o fogo não se apaga. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Sentados, nos recolhamos num tempo de profundo silêncio. Rezemos em silêncio, pedindo ao Espírito Santo o auxílio necessário para que compreendamos a palavra. Supliquemos. Amém. Irmãs e irmãos, caminhamos com Jesus, guiados pela palavra, o Evangelho de Marcos, que hoje Jesus apresenta para nós alguns critérios importantes para que nós continuemos nossa caminhada na fé. A palavra recomenda que nós criemos coragem para olhar para nós,
o mais profundo de nós mesmos, da nossa alma, do nosso coração, e identificar em nós aquilo que nos afasta da comunhão com Deus, da comunhão com tudo que Deus nos oferece. Motivados por esse caminho da Eucaristia, que as meninas e meninos da catequese percorreram, e hoje chegam à alegria de receber a Sagrada Comunhão, vamos ao Evangelho. Tome na sua folha, Evangelho de Marcos, capítulo 9, a partir do versículo 38. Você que está em casa, abra a sua Bíblia, Marcos 9, 38, os seguintes. Naquele tempo, João disse a Jesus, leamos juntos? Mestre, vimos um homem expulsar demônios em teu nome, mas nós o proibimos, porque ele não nos segue. João, um apóstolo de Jesus, tem um sentimento zeloso de pertença à comunidade, à igreja. Está com Jesus caminhando próximo de 3 anos, como vocês da catequese, caminhando na instrução da fé. João, entusiasmado no seguimento de Jesus, vê uma cena lá fora da igreja, fora da comunidade, o impressiona e o move a uma atitude. Vê um homem expulsando demônios em nome de Jesus. Ele olha para esse homem, vê que não é um dos que seguem Jesus. Ele é do grupo dos apóstolos mais antigos, conhecia todo mundo. Vai lá, dá uma bronca, proíbe e diz, você não pertence ao nosso grupo de discípulos, você não tem autoridade, está proibido de expulsar demônios. E leva a Jesus o relatório, entusiasmado, como alguém que zela das coisas da fé. Às vezes nós também somos assim, a gente caminha na fé e começa a ter um comportamento de fiscal do mundo. A gente começa a querer colocar o mundo inteiro na lente, na mira do que a gente entende que deve ser as coisas. O critério nosso nem sempre é o critério de Deus. Jesus reage de forma surpreendente. Vamos? Jesus disse: Não o proibais, pois ninguém faz milagres em meu nome, para depois falar mal de mim. quem não é, É contra nós, é a nosso favor. João, fique tranquilo. Não proíba. Não tente ter o controle total das coisas. Quem está lá fora, no mundo, fazendo coisa boa, em meu nome, deixa. Se não é contra nós, está ao nosso favor. Um critério ótimo. Se está fazendo coisa boa, em nome de Deus, deixa. Não caça confusão, João. Geralmente, quando a gente vê alguém fazendo coisa boa, fora dos gabaritos e das planilhas nossas, a gente diz, está fazendo coisa boa, mas... E aí começa a denegrir a pessoa. Como João, não nos segue, não é discípulo de Jesus. Jesus diz, olha para o mundo, vê quem está fazendo o bem e deixa fazer o bem. Mas Jesus vai apresentar um elemento bem mais exigente e mais difícil. Primeiro, ele apresenta um critério. Ele envia os apóstolos e diz, versículo 41, em verdade eu vos digo, quem vos der a beber um copo de água porque sois de Cristo, não ficará sem receber a sua recompensa. João, não se preocupe com quem está fazendo o bem. As pessoas para onde eu enviar vocês,
como as catequistas que deu a catequese para vocês, meninas e meninos. Se vocês receberem bem essas catequistas e deram um copo de água para acolher, o dar o copo de água é símbolo da acolhida. Acolher aquele que eu envio para te anunciar como fora anunciado por elas a vocês. Se vocês acolheram, esse é um critério bom. Preocupem-se em anunciar o Evangelho e zelar daqueles que, onde vocês chegarem, acolhem vocês e acolhem a pregação da Boa Nova, João. Agora vocês, João, do mundo a gente pede que para onde os pregadores do Evangelho são enviados, a gente pede que acolham os pregadores. Agora, de vocês, João, de nós, a igreja, Jesus faz recomendações delicadíssimas. O que eu peço de você, João, versículo 42, vamos lá? E se alguém escandalizar um destes pequeninos que creem, melhor seria que fosse jogado no mar com uma pedra de moinho amarrada ao pescoço. João, o que eu peço de vocês, pregadores, é que vocês não escandalizem os pequeninos. Já no tempo de Jesus, mais ainda nos dias de hoje, com o advento das tecnologias de comunicação, desde o surgimento da prensa, que fez os primeiros jornais, e os jornaleiros saíam nas ruas gritando: bomba, bomba, bomba. Era assim que se vendia jornal, não era? Dizendo que tinha na primeira página do jornal uma notícia bomba. E na maioria das vezes era o quê? Um escândalo. O advento das comunicações trouxe para nós o poder do escândalo. Se o escândalo cometido por nós ou por qualquer que seja provoca a expressão escândalo na Bíblia, na linguagem bíblica, a palavra escândalo é o mesmo que pedra de tropeço, ou algo que eu faço ou que você faz e que leva alguém a cair, que provoca queda no outro, que desencanta o outro, que abala a fé do outro. Se algum de vós abalar a fé do outro, se algum de vós fizer com que alguém perca, afinal de contas, no grego, a palavra fé é o mesmo que dar crédito. Isso é interessante. Fé é o mesmo que dar crédito. Dar crédito, acreditar por a confiança em Deus. O que eu faço, o que você faz, não pode levar as pessoas que convivem conosco a perder a confiança em Deus. E na imensa maioria das vezes, escutando as pessoas que perderam a fé, elas perderam a fé por conviver com pessoas muito próximas, de vínculo muito estreito com elas, modo do meu pai, da minha mãe, da minha avó, do meu irmão, fez-me perder a fé. Da minha esposa, do meu esposo, do padre da minha paróquia. É sempre alguém muito próximo, que deveria ser uma referência de aumentar os créditos na relação com Deus, e a gente olha e diz: como é que ele que diz crer faz isso? Como é que esse padre que prega o Evangelho comporta assim? Como é que esse missionário, anunciador do Evangelho, tem atitudes assim? Jesus recomenda o cuidado da igreja com os escândalos. Nós sabemos o poder do escândalo porque não existe nenhuma base mais poderosa para todas as formas de poder do que vigiar os concorrentes, seja no mercado, no comércio, na economia, na política, também na religião, vigiar os concorrentes, os adversários, e ficar de olho
E de preferência, com a máquina ligada para fazer um videozinho e pôr nas redes. Nós somos uma sociedade que se alimenta, se nutre da desgraça alheia. A política é mais visível, mas não é só a política não, também a religião se alimenta da desgraça dos outros, das outras igrejas, das outras religiões, dos outros pregadores. Faliu lá, vai vir para cá. É cliente possível para que eu pegue decepcionados e traga para mim. Porque o escândalo, ele serve de escada para alguns caírem, mas o escândalo meu, o escândalo do seu, também é escada para outros aproveitadores da minha miséria e da sua miséria subirem. Porque quando alguém faz alguma coisa absurda, a gente diz, tá vendo? Ele não presta, ela não presta. Eu falei para vocês, aí eu apresento a mim como resposta. E atraio seguidores decepcionados com o outro. O poder de vigiar, e não é à toa que a base da fake news é produzir o quê? Manipulação da imagem e de fala do adversário. Produzir exaustivamente imagens que toda hora que você abrir o grupo do Zap tem alguma desgraça que o adversário fez e que todo mundo vai dizendo, é mesmo, é mesmo, é mesmo. E cresce a visão daqueles que manipulam as notícias. Sempre foi. No tempo de João com Jesus foi assim. Hoje nós temos ferramentas poderosíssimas. Jesus vai entrar agora em 3 dimensões da minha vida e da sua vida que podem levar a mim e a você à desgraça total. Mesmo que estejamos perto dele, próximos dele, seguindo e falando o nome dele. Quando Jesus diz, se alguém escandalizar, melhor seria que fosse jogado no mar com uma pedra de moinho amarrada ao pescoço, nós estamos no Setembro Amarelo, né? Na nossa luta contra a depressão, nossa luta contra o suicídio. Isso aqui não é uma receita para suicídio. Não é para dizer, porque as pessoas que caem nas armadilhas do escândalo, são sempre pessoas que se permitem, nós nos deixamos ser seduzidos pela coisa errada. E depois passamos a ser escravos do erro que nós cometemos, porque quem fica sabendo tem a gente na mão. Não é à toa que o demônio é chamado de quê? Qual é o apelido do capeta no livro do Apocalipse? O acusador. Vocês não sabem o que ele fez. O nome que Satanás recebe no livro do Apocalipse é o acusador. Então, quem vive de acusação da desgraça do outro é um Satanás, é um demônio, é o sobrenome do capeta. Viver uma vida na fé, na política, na economia, na família, no casamento. Tem esposo que tortura ele, tortura ela a vida inteira dizendo, você se esqueceu que isso existe? O acusador, cuidado com esse dedo de acusador. Jesus chama a gente para não cometer suicídio, mas para entrar num caminho poderoso que ele tem o remédio. Vamos lá? Versículo 43. Se tua mão te leva a pecar, corta. É melhor entrar na vida sem uma das mãos, leia, igreja, do que tendo as duas ir para o inferno, para o fogo que nunca se apaga. se teu olho, Se se teu pé, desculpe, se teu te leva a pecar, corta-o. É melhor entrar na vida sem um dos pés
do que, tendo os dois, ser jogado no inferno. Versículo 47. Leia. Se Se teu olho te leva a pecar, arranca-o. É melhor entrar no reino de Deus com um olho só, do que, tendo os dois, ser jogado no inferno, Continua. onde o verme deles não morre e o fogo não se apaga. João, você está preocupado com alguém que está fazendo o bem lá fora e não nos segue. João, tome cuidado, não com o bem que os outros lá fora no mundo, de qualquer religião ou sem religião nenhuma, está fazendo. João, tome cuidado com o que você faz com seu corpo. O nosso corpo é de uma potência enorme, grandiosa. A mão, o pé e o olho simbolizam 3 dimensões importantíssimas da nossa existência. A mão é símbolo da nossa relação com os bens e o poder que a gente tem. Vó, não deixa a criança ir no banheiro sozinha não, acompanha, tá? Por favor. Não deixe criança ir ao banheiro sozinha. Já que está falando de escândalo, não tem desgraça maior do que os escândalos contra a criança. E num ambiente desse tamanho, deixaria ao banheiro sozinha, eu passo mal quando eu vejo uma criança indo ao banheiro sozinha. Acompanhe, porque não tem... Nós vamos entrar exatamente nesse tema agora. O problema da violência contra as crianças e da pedofilia. Se tua mão te leva a pecar, é a forma com que eu lido com os bens e com o poder que eu tenho. Se teu pé te leva a pecar, corta-o. É a forma com que eu lido com a liberdade que eu tenho. É sadia a forma que eu lido com a liberdade. Se teu olho te leva a pecar, é a forma com que eu lido com aquilo que me encanta, que me provoca admiração, a beleza, a sedução das coisas. Não nos esqueçamos que o primeiro pecado de Adão e Eva é: a serpente diz para Eva, pode comer do fruto. Deus sabe que o dia em que dele comerdes, vossos olhos se abrirão e vós sereis como deuses, donos do bem e do mal. O livro diz que Eva, vendo que o fruto era agradável aos olhos. Os escândalos na sociedade e na igreja são sempre aberrações de comportamentos no mau uso da nossa forma de lidar com o poder e com os bens. Um padre pregador do evangelho que se apropria indevidamente dos bens e o poder autoritário e manipulador que ele tem, isso é escândalo. A liberdade de caminhar por caminhos que eu, como missionário e pregador do evangelho, ou cristão, ou gente que recebe o corpo e sangue de Cristo na Eucaristia, percorrer caminhos que eu não poderia. O mau uso da liberdade, ou o mau uso e o domínio que eu permito que os desejos se estabelecem sobre mim. No passado, antes da psicologia, da psiquiatria, da neurologia e das várias ciências que a gente tem hoje, no passado, os desejos, os apetites da carne, as seduções, eram encaradas como ameaças diabólicas, satânicas. Por isso, as pessoas lutavam contra os desejos com chicote de corda, com arame, cortava a carne para mortificar a carne. O advento da pedagogia e da psicopedagogia trouxe para nós que existe uma forma possível de diagnosticar inclusive doenças, transtornos, que levam-me a buscar compensações, obsessões de relação com comida, com sexo, com pornografia,
com consumismo, com fofoca, com mentira, comportamentos obsessivos, frutos de transtornos psicoemocionais, psiquiátricos, e tem tratamento. Mas tem também disciplina espiritual que educa-nos a relacionar com aquilo que impõe sobre mim um peso de obsessão pelo meu poder, pelo meu apego aos bens, pela escravidão dos bens. Liberta-me da escravidão que eu tenho da minha liberdade, de querer fazer tudo como se eu não tivesse responsabilidade nenhuma, como se eu não fosse esposa, esposo, pai, mãe. A liberdade é liberdade para fazer o bem. A liberdade cristã não é liberdade entre o bem e o mal. Depois que eu aceito Jesus como meu Senhor, eu não tenho mais liberdade para fazer o mal. Depois que eu aceito Jesus e digo sim a Ele, como vocês que receberam a Sagrada Comunhão, a sua liberdade, a liberdade é para escolher sempre o bem. Porque o mal não te dá garantia de que a liberdade é boa para você. Porque o mal te aprisiona nos vícios, na escravidão da notícia do acusador, que sabendo do erro que você fez, te põe à mão. Irmã, irmão, no Salmo a gente rezou que a lei do Senhor Deus é perfeita, é alegria ao coração. No dia da confissão dos meninos e meninas da primeira comunhão, eu dizia para eles: se você vem para confessar e a confissão é uma tortura, você não entendeu nada da catequese. Porque a lei do Senhor Deus é perfeita, é alegria ao coração. Dizer não ao erro, dizer não ao mal, contar para o pai e a mãe: eu preciso de ajuda. Dizer para a professora, para o psicólogo lá da escola: olha, existem sentimentos, emoções em mim que eu acho que não são sadias, tem me levado a comportamentos estranhos, a quem tem valores, e eu preciso de ajuda, porque estou sendo seduzido a comportamentos, a vícios perigosos para mim e para os outros. Os escândalos são exatamente uma forma com que eu estabeleço uma relação arbitrária sobre o meu corpo, como se eu tivesse o direito de fazer tudo o que quero. Não! Tiago diz, e agora, na segunda leitura, pega aí. E agora, ricos, cuidado com a sua mão. E agora, ricos, cuidado com a sua mão, com a sua liberdade, com o seu poder de fazer o que você quer. Chorai e gemei por causa das desgraças que estão para cair sobre vós. Vossa riqueza está apodrecendo e vossas roupas estão carcomidas pelas traças. Vosso ouro e vossa prata estão enferrujados, e a ferrugem deles vai servir de testemunho contra vós e devorar vossas carnes como fogo. A minha relação com os bens é relação de alguém que tem o direito, que trabalha honestamente, que luta para conquistar os bens, mas que nunca permitirei que a prata e o ouro comam a minha carne, destruam a dignidade do que eu sou como filha, filho de Deus, templo do Espírito Santo. Está claro? Está claro? Irmã, irmão, os escândalos são coisas pavorosas. E a igreja tem sofrido dramaticamente nos últimos 20 anos com os problemas internos de nós, padres, bispos, cristãos que usamos o nome de Cristo na fé, na igreja, na política, mas que nos comportamos como verdadeiros homens e mulheres do inferno. Precisamos ter coragem de falar sobre isso, porque o escândalo, quantos vivem a vida errada
E quando vaza que eu cometi algum comportamento grave no erro, no desespero, quantos já tiraram a vida por medo da verdade? E mais grave do que o erro que eu cometi, é não ter humildade para chegar diante do Senhor e dizer: errei, perdão. Dizer para a esposa, para o pai, para a mãe, para o esposo, para a família: eu preciso de ajuda. A saída não é matar-se, porque matar-se não vai resolver o problema, porque ainda tem o inferno. A saída é o arrependimento, a saída é a conversão. Uma das frases do Salmo de hoje diz assim, tão bonito isso, tão consolador: quem pode perceber as minhas faltas? Senhor, perdoa as faltas que eu não vejo. Olha que coisa, gente. Salmo 18. Senhor, perdoa as faltas que eu não vejo. Você pensa que você está bem porque você não vê erro seu? Tem erro que você não vê e que existe, e que te come como ferrugem, como traça. Não é porque você está tranquilo na consciência que não tem erro, não. Às vezes, mais grave do que não enxergar erro, é não ser capaz de dizer ao Senhor, e de escutar a esposa, o esposo, o pai, a mãe, o irmão, o colega de trabalho, dizer: olha, melhore nisso, corrija-se nisso, aperfeiçoe-se nisso. Mais grave do que o erro é não ter a coragem de crer e dizer ao Senhor: tem erros em mim que eu não dou conta de vencê-los sozinhos, preciso de ajuda. Perdoa as faltas que eu fiz e, o mais importante, educa-me, Senhor. Essa é a novidade da colaboração da psicologia moderna, da psiquiatria. Nós podemos desenvolver a neuropsicologia, fortíssimo tudo que ela trouxe, não é? O poder da mente, o poder da educação, o poder de desenvolver em mim comportamentos simples que vão reprogramando o meu cérebro, minhas emoções, meus sentimentos e meus pensamentos, e vão reeducando-me na relação com os bens, com o poder que tenho, reeducando-me no uso da minha liberdade, reeducando-me no uso da contemplação das coisas belas que me seduzem e me escravizam, ou me fazem contemplador do belo que Deus criou. O que no passado era considerado coisa do diabo, do mal, hoje a psicologia diz: não, a gente pode reeducar sentimento, desejo. A gente pode reeducar comportamentos e afeições que se tornaram afetações desvirtuadas. Irmão, uma vez pregando esse evangelho num retiro de jovens, depois eu dei o microfone no final da missa para os meninos, os rapazes e moças partilharem o que é que eles sentiram na missa, na experiência de Deus, no contato com a palavra. Nunca me esqueço. Teve um momento em que nós colocamos os meninos e meninas, rapazes e moças, em pequenos grupos de diálogo. E 2 deles tiveram uma intuição maravilhosa e testemunharam no final da missa. Eles disseram que depois que comungaram, sentados, ficaram mentalizando tanta coisa errada que já tinham feito. E que se fossem cortar cada pedaço do corpo que tinha levado cada um a mutilar, a cortar a mão, o pé, o olho, eles disseram: padre, eu me senti um toquinho, um pedacinho desse tamanho aqui no banco. Mas a partir do momento que eu recebi a Sagrada Comunhão, parece que cada pedaço meu foi recolocado em mim de forma purificada. E eu fui me recompondo, regenerado no Senhor. Bonito isso, né? Que jovem experimente Deus assim. Que você hoje,
ao receber Jesus, você sinta-se regenerado. Cada pedaço seu devolvido, o seu olho para contemplar o belo, mas não ser escravo do desejo, a sua mão para trabalhar, conquistar, progredir e até conquistar coisas boas e bens, mas não ser escravo dos bens. Os seus pés para você caminhar, buscar caminhos novos e ver a liberdade, mas não ser acorrentado nas escolhas erradas. Amém? Amém? Amém. Inclina-se. Pode, para Jesus, bem forte. Fixe o seu olhar aqui. Jesus que não fez nenhuma obra má, mas que teve sua mão pregada, amarrada, sua mão que só fez o bem, seus pés que só caminharam no caminho certo, seus olhos que só contemplaram coisas de Deus, borrados do sangue da coroa de espinhos. Contemple a cruz, Ele que não poupou o seu próprio corpo no sofrimento. Contemple Jesus na cruz. Vá fechando os seus olhos devagarinho, incline a sua cabeça e tenha um diálogo profundo com Jesus. Peça para Jesus regenerar o seu corpo como templo de Deus, como obra de Deus. O Senhor purificar e santificar pelo sangue dele as suas mãos, para que não sejam amputadas, mas abençoadas. Os seus pés, os seus olhos, todo o seu ser. Incline a cabeça, tenha um longo diálogo com o Senhor. Fale com Ele, reze, suplique, invoque o poder dEle sobre você, seu corpo. Coração tão manso, humilde e sereno, que louva ao Pai por revelar seu nome aos pequenos, que tem o dom de amar e sabe perdoar, e deu a vida para nos salvar. Jesus, manda teu Espírito para transformar meu coração. Jesus, manda teu Espírito para transformar meu coração.